Então, por esse negócio do bordado, eu falo, cara, que bom, nos ajudou a comer muito. É, Mas não é uma memória só positiva, sabe? Eu claro, né? chegava da escola, eu queria estudar, eu não queria bordar, eu não queria limpar a casa. Então, mas esse era meu mundo. E aí, de repente, deixa eu arrumar aqui. Por causa da Olimpíada, eu atravessava a cidade. Tipo, eu que não conhecia Ibirapuera, não conhecia Paulista. Eu nasci e cresci em São Paulo. Mas São Paulo é o mundo, né? É. E aí eu chegava numa escola em que todas as criancinhas falavam de faculdade. Sabe assim, todo mundo no etapa ia fazer faculdade. E pra você não era uma realidade, Não era. você ia falar o quê? Aí você Tipo fala, eu assim, também tô pensando em faculdade. não, assim, Tipo, não... quero fazer ITA, quero fazer USP, Unicamp, Unifesp, nanã. E, tipo assim, meus pais não tinham feito nem o ensino médio, sabe? Caramba. Então, enfim, foi difícil essa experiência, mas o negócio da astrofísica surgiu um pouco disso, porque quando eu cheguei na escola, primeiro que eu comecei nessa nova, era tudo muito diferente, Mas você assim. conseguiu acompanhar no começo? Porque eles estavam à O frente. primeiro ano foi muito difícil. Eles estavam muito à frente de vocês, Tipo, o né? povo tinha biologia, física, química, na escola pública eu tinha ciências. Caramba. Sabe? Tipo, você não sabia essas coisas. E aí, as crianças são um pouquinho maldosas também, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Então, assim, falavam do meu sapato. Tipo, eu tive 2 camisetas os 5 anos que eu fiquei na escola. Era uniforme, do uniforme. lá? Tá. O pessoal comentava sobre isso. E aí vinha com umas perguntas assim, na sua escola pública o pessoal ia armado? E eu, tipo, claro que não, sabe? Eu estudei em escola pública, mas foi muito antes de você. Aham. Na época, a escola pública era muito, muito boa. Melhor até do que as escolas particulares. Mas eu acho que na sua época já tinha uma distância maior, né? Porque entre a geração dos meus pais e a minha, aconteceu uma coisa incrível, que a escola pública passou a ser acessível para todo mundo. Meu pai falava, na minha época, escola pública era coisa de rico. É. Porque... Mas eu não era rico, meu pai era metalúrgico. Não, mas o que ele queria dizer com isso? A escola pública não era para todo mundo. Quem estava no interior de uma cidade do interior do Entendi. Nordeste não tinha acesso. Tá. Então, na cabeça dele, a minha mãe, que saiu do interior da Bahia para vir para São Paulo para poder estudar. Meu pai, que, sabe, penou pra caramba lá em São Gonçalo e não conseguiu terminar os estudos. Na cabeça dele, estudar era coisa de gente rica. Ah, tá. E aí, a gente hoje, enfim, tem 10 mil problemas com a educação, que a gente pode falar, mas hoje a gente tem uma escola pública praticamente acessível para todo mundo. Só que aí a gente colocou todo mundo para a escola, mas não fez o trabalho da qualidade. Como é que a gente continua garantindo qualidade na hora que vem um público tão diverso? Com dificuldades tão grandes em casa, sabe? Com inteligências tão diferentes. Você já pensou sobre isso? Já eu penso todos os dias. Veio o Mandetta aqui, a gente falou muito sobre isso, sobre a educação. Eu vi um trechinho. Você viu? Que a minha preocupação é isso, é sempre deixado pra frente. É uma coisa de 10 anos, 15 anos. O Mandetta falou, não, desde o primeiro dia que você é eleito, já dá pra fazer alguma coisa. Com certeza. Pequenas coisas que vão aquele efeito borboleta, pequenas coisas que fazem mudanças muito grandes, né? O que você pensa? Um paralelo um pouquinho do que eu tive na escola particular e o que eu acho que a gente... Quando eu cheguei nessa escola, não era só, enfim, eu tinha aula até o final do período, porque na escola pública muitas vezes eu ia embora depois do intervalo. Não eram só os professores que estavam mais bem remunerados e preparados e etc. Era todo um ambiente, porque é isso que faz você conseguir uma vaga de emprego, você conseguir fazer um estágio. Então, nessa escola pública, todo mundo falava inglês. Na escola particular, desculpa. Okay. E aí, meus professores, inclusive a mãe de um aluno, a Soiane, foram atrás de um cursinho de inglês para eu fazer com bolsa. Tá. Nessa escola, a molecada fazia... Meu sonho era fazer judô, balé, que eu achava que era coisa de gente rica, assim, inglês. Eu vim fazer inglês no final do ensino médio com bolsa. Eu vim fazer natação, que era um sonho um pouco assim de criança, depois que eu me formei, trabalhando, e era uma coisa sabe? natural para aqueles alunos. E a gente tem que entender que tudo isso ensina. Claro. Na hora que você faz um esporte, você aprende a ter foco, a trabalhar em equipe. Na hora que você faz... A saber perder, a saber ter vitória. Total. Tudo. Você faz um teatro, você aprende a se comunicar. Você faz um curso de inglês, você tem mais vantagem numa... Desenho espacial, saber... relação de figura fundo. Total. Concordo. Então, assim, quando eu fui para essa escola particular, mesmo com todas as dificuldades e até preconceito do começo, eu passei a ter acesso a um mundo de coisas que me tornavam muito mais competitiva nesse mundo, assim, que a gente tem hoje, de hoje. Então, o que eu acho que é uma mudança fundamental na educação? São várias, né? Mas eu defendo muito a pauta da escola integral. O que é isso? É um modelo que surgiu em Pernambuco, mas que hoje já existe no Brasil inteiro, que é muito forte em Pernambuco, no Espírito Santo, está crescendo aqui em São Paulo, mas tem que aumentar muito, que é de uma escola em que o pessoal fica pelo menos 7 horas. A gente tem o menor tempo pedagógico do mundo. Nossas crianças têm 3 horas de aula por dia. Que não é nada, né? Que não é nada.
Mas não pode ser só... Numa fase que é importantíssima ela aprender o máximo de coisas possíveis, né? Tem um estudo que mostra que foi aquela consultoria McKinsey que fez, que a gente tem que ter pelo menos 7 horas de aula por dia. É mesmo? O que não é o que a gente tem no Brasil, né? Caramba. E aí, só que não pode ser só assim, dobra a quantidade de matemática, biologia. Não, É outro modelo de É. educação. E aí, uma primeira coisa desse modelo de educação integral é o projeto de vida. Tá. O que é isso? É uma disciplina que o aluno ele vai ter um tutor, uma tutora, para ao longo dos anos ele construindo qual é o sonho dele, qual é a carreira dele. Lembra que eu falei que na escola pública eu nunca tinha ouvido, enfim, ninguém nunca me perguntou qual era o meu sonho, que profissão que eu queria fazer, faculdade. Quando eu cheguei na escola particular, todo mundo só falava sobre isso. Então, tem que ter na escola um momento que você vai falar, olha, você pode ser chefe de cozinha, você pode ser enfermeiro, você pode ser astronauta. Um atleta, Vamos ver o que você gosta de fazer e o que você tem que fazer para poder chegar lá. É. Porque como que meus pais, que não fizeram ensino médio, iam falar de faculdade comigo? Então, uma característica fundamental da escola integral é o projeto de vida. É o plano de carreira, tudo. Pessoal, assim, Plano qual é teu pessoal, sonho? A gente tem que falar de sonho com as crianças. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é uma escola que ela traz as disciplinas menos separadas, menos quadradonas. Então, você pode ir para um laboratório aprender genética e robótica ao mesmo tempo. E aí você faz uma competição de robótica ali. E é uma educação que você vai ter formação política, educação financeira, empreendedorismo. Aí você pode escolher, tem muita eletiva, né, que o aluno escolhe. Ah, eu quero fazer aula de forró. Eu quero fazer um clube aqui de empreendedorismo. Eu quero fazer aula de teatro. Porque são essa coisa holística que as crianças... Fazer o jornalzinho da escola. Exatamente. Vai lá e dá um discurso e participa do Grêmio. Que a gente tem que entender, claro, a gente tem um modelo de educação que falha na alfabetização. Os alunos chegam no 3º aninho do ensino fundamental e metade não aprenderam a ler e escrever. Então, a gente tem esses problemas antigos de alfabetização, frações, soma, multiplicação. Mas a gente tem que entender que nesse mundo... Cara, olha a tua profissão, ela não existia, sei lá, 20 anos atrás. E a gente sabe que nos próximos 10 anos, 100 milhões de postos de trabalho vão ser extintos. E as pessoas vão ter profissões que não existem. E elas vão ter que mudar de profissão muitas vezes. E é nisso que uma criança que, seja porque os pais conseguiam valorizar a educação, seja porque tinha recurso, ela sai na frente. Porque ela aprende a ser criativa, a ser resiliente, a se comunicar. Então, esse modelo de educação integral holístico, ele faz com que nossas crianças possam sonhar. Que elas consigam quebrar o ciclo da pobreza. E a gente consegue fazer. Vamos olhar, a gente fala, o Brasil gosta muito de se comparar com lá fora, né? Mas vamos olhar para o Brasil. Sobral, no interior de Ceará, tem a melhor educação e ensino fundamental do Brasil. Alfabetiza todo mundo, na idade certa. Pernambuco, no Nordeste, tem a maior rede de educação integral do Brasil. Se Sobral e Pernambuco, com menos recursos, conseguem fazer, a gente consegue fazer no Brasil inteiro.